Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à continuação da nossa Semana Santa. Gente, já é quarta-feira, estamos no meio da nossa Semana Santa, caminhando agora para a reta final. E ao mesmo tempo que nós estamos indo para o final, e isso dá aquele sentimento de, poxa, podia durar mais, também até aqui podemos olhar para trás e perceber como Deus tem trabalhado com cada um de nós. Eu tenho recebido fotos, eu tenho recebido mensagens que mostram que essa Semana Santa tem sido uma bênção. Não só aqui na nossa geografia do distrito do Iens, não só nas cidades de Corbélia, Braganey, Iguatu, Catanduvas, Guaraniaçu, Diamante do Sul e Três Barras. Não só aqui, mas em todos os outros lugares. Temos vários colegas que estão também fazendo outras transmissões. E é lindo perceber como que Deus tem trabalhado e alcançado cada uma das pessoas. E a minha oração é para que Deus também tenha falado contigo até aqui. Mas fica tranquilo, porque eu tenho certeza que nessa noite Deus também tem preciosas lições para cada um de nós. O sermão dessa noite é poderosíssimo e eu posso te garantir que você vai terminar o culto dessa noite diferente de como você está começando. Mas antes de nós darmos sequência, eu quero lembrar você mais uma vez de duas coisas muito legais que a gente está vendo todos os dias aqui. Tá vendo essa cesta aí que está aparecendo mais uma vez para você? Você já viu essa cesta algumas vezes, desde o domingo, e é muito simples. Se você quer ganhar essa cesta, basta que você assista esse vídeo, os anteriores e os próximos, acompanhando essa nossa série da Semana Santa, e coloque aí embaixo nos comentários o seu nome e de onde você fala. É muito importante que você coloque, porque cada vez que você coloca esse comentário, você ganha, digamos assim, mais uma oportunidade de ganhar essa cesta. A cesta, ela vai ser, o anúncio do vencedor vai ser feito no nosso último dia, no sábado. Mas também nós estamos com outro presente que você pode ganhar. É o Kit Jovem. E o que tem no Kit Jovem? São 2 CDs, 2 DVDs de louvores incrivelmente lindos. Temos também 2 edições da Bíblia Jovem, uma Bíblia muito legal. Uma para ser sua e outra para você dar de presente para aquele seu amigo, para aquele seu vizinho, para aquele seu familiar, para você espalhar as bênçãos do Evangelho. E esse kit pode ser seu, basta que você acesse esse post que está aparecendo aí para você na tela, esse post que está disponível lá no meu Instagram, e você siga as instruções que estão colocadas ali na descrição e pronto, simples assim, você passa a concorrer a esse kit. Os vencedores vão ser anunciados lá no sábado, e no sábado você vai poder descobrir se a cesta ou o kit jovem, ou quem sabe, até mesmo os dois, serão seus. Então corre, aproveita, não perca tempo e cumpra ali os requisitos para que você possa então levar para sua casa um desses dois kits. E é o seguinte, hoje é quarta-feira, mas amanhã, quinta-feira, a gente tem uma outra surpresa, além da cesta, além do kit jovem, uma outra surpresa que você vai descobrir só amanhã, ainda não hoje. Mas amanhã você descobre do que eu estou falando. Só que agora a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Nós temos conversado todas as noites e eu tenho perguntado para você sempre algo muito parecido e geralmente é como Deus falou contigo e como Deus tocou o seu coração. E você geralmente coloca aí nos comentários qual é a sua percepção e isso tem sido incrível. Mas eu sei que muitos de nós estamos nos reunindo com todos os cuidados, é claro, mas com nossa família, com alguns amigos, e esses pequenos grupos estão sendo realizados justamente para que a gente possa aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Por isso, se você está aí acompanhado de algumas outras pessoas da sua família ou alguns amigos mais próximos, eu agora vou lançar uma pergunta muito importante para você. Pastor, eu estou sozinho aqui, como é que eu faço? Tranquilo, se você está sozinho, você pode pegar o teu WhatsApp e mandar mensagem para alguns conhecidos seus e dialogar com esses seus conhecidos, seja conversando individualmente ou naquelas listas de transmissão ou nos grupos de WhatsApp. A pergunta vai aparecer na tela para vocês e eu vou dar algum tempinho para vocês conversarem sobre essa pergunta. E pastor, qual é a pergunta? Bom, a pergunta é muito simples. Como Deus falou ao seu coração durante essa semana? Viu? Que pergunta simples? Que pergunta fácil? Na verdade, ela é muito mais profunda do que parece. E eu quero que você agora converse com esses seus amigos, com esses seus familiares, presencialmente ou virtualmente. Como Deus atuou e como Deus conversou com você. Qual é a lição mais importante que você tirou dessa Semana Santa até aqui? Daqui a pouquinho eu volto a falar com vocês. Eu pertenço à luz, luz que vem.
E aí, como é que foi a conversa? Eu sei que o tempo talvez tenha sido um pouco pequeno, mas você pode e continue essa conversa depois que terminarmos a nossa Semana Santa, o nosso culto de hoje. Mas aproveite agora para abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo traga mais uma lição. Para alguns de nós ele ensina novas coisas, para outros ele reafirma antigas coisas que nós já havíamos aprendido e talvez tenhamos esquecido. Mas acima de tudo, Deus sempre quer conversar com nós para nos ensinarmos como a gente pode permanecer nos seus retos caminhos. Mas para darmos continuidade a esse nosso culto maravilhoso, agora chama aí teu filho, chama aí o teu sobrinho, chama o teu neto, chama o teu irmãozinho, porque agora a gente vai ter a Semana Santa Infantil. Olá, crianças! Hoje é o nosso quarto dia da Semana Santa Infantil e o nome da nossa história é Vitória no Jardim. Aconteceu o seguinte: em uma noite, Jesus chamou Pedro, Tiago e João para irem ao jardim do Getsêmani para orar. E Jesus foi junto com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Vocês acreditam que os discípulos de Jesus estavam um pouco cansados demais, mas eles foram com Jesus. Pedro, Tiago e João. Lá estavam eles, no jardim do Getsêmani com Jesus. E Jesus falou assim para Pedro, Tiago e João: vocês, por favor, fiquem aqui e orem, vigiem, porque a hora se aproxima, uma hora muito importante, que seria a hora no momento do sacrifício de Jesus. Jesus estava sentindo o peso dos pecados do mundo inteiro sobre os seus ombros e ele precisava muito falar com Deus. E ele chamou os seus amigos para isso, para irem até o Monte das Oliveiras, no jardim, e orar a Deus, pedindo paz, pedindo alívio e força. E é isso que nós devemos fazer também. Pedir sempre e orar muito para Deus, pedindo força. E Jesus disse para eles: vocês fiquem aqui e orem, que eu vou até ali orar. E Jesus foi e ficou um pouquinho mais distante deles, foi um pouquinho mais lá para frente do jardim. E lá Jesus estava debruçado, orando e clamando a Deus. Enquanto Jesus estava ali orando e clamando ao Senhor, sabe o que aconteceu com os discípulos? Eles dormiram. Eles se deitaram e dormiram lá no jardim. Ai, que coisa! Eles não aguentaram orar e vigiar com o Salvador e dormiram. Que coisa, não é verdade? Mas Jesus estava firme e pronto para entregar a vida em favor de cada um de nós e morrer em nosso lugar. Mas ele estava com medo, porque o seu coração de ser humano também sentiu medo. E ele orou e falou assim: querido Deus, por favor, Senhor, que seja feita a tua vontade. E ele orou, e Deus mandou anjos para estarem lá com Jesus, fortalecendo ele. E Jesus venceu, porque ele estava aos pés de Deus, orando, pedindo para o Pai Celestial dar forças a ele. Crianças, nós vamos também vencer e morar para sempre com Jesus, se nós fizermos como ele, seguirmos o exemplo dele e orarmos e buscarmos força em Deus, buscarmos força para que nós possamos morar junto com ele nas mansões celestiais. É isso que você quer? É isso que eu quero. Não façamos igual os discípulos que dormiram, mas que nós oremos, possamos ter muita fé em Deus, assim como Jesus, o nosso Salvador. Até a próxima história. Um beijo e fique com Deus. Seus ombros, o preço do amor.
É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre perdão. É sobre transformação. É sobre recomeço. Eu sou Sebastião Soares, né? Mas desde criança conhecido como Bastos. Eu sou uma pessoa que nasci no lar espírita, cheguei até a comer comida sacrificada ao diabo, né? Meu nome é Lúcia, eu também sou nascida e criada em Alagoas, mas a minha família também era uma família assim, era um lar assim, tumultuado e muita confusão, porque meu pai era alcoólatra e batia muito na minha mãe, judiava muito nos meus irmãos, e cada vez a coisa ficava pior. E ao conhecer o Basto, eu percebia que eu ia ter um lar diferente. E em 1978, tomei a decisão de casar com ela, mesmo contra toda a minha família. E no terceiro ano de casamento, já a partir do segundo ano de casamento, então começou a dar tudo errado. As coisas começaram a acontecer de uma maneira assustadora. Eu lembro que eu saía com os meus amigos no fim de semana, pegava o dinheiro que trabalhava e gastava todo bebendo cachaça no fim de semana. E ela ficava em casa sem comida.
Eu é que causava todo o pânico na minha casa, no meu lar. E foi um dia que eu cheguei, eu lembro muito bem, e ela falou comigo, eu estava embriagado. E ao ela falar, eu levantei a minha mão e bati pela primeira vez no rosto da minha esposa. Aquela pessoa que eu prometi no altar amar, ali eu estava realmente levando ela ao chão com a bufetada, com a tapa no rosto dela. É só Deus mesmo para dar um jeito na nossa vida, porque o nosso casamento não tinha mais patamar, não tinha como continuar. Ao lado do nosso barraco, uma senhora era adventista e nós não sabíamos. Então ela chegou para a vizinha, que era amiga dela, assim, e disse assim: você permite que eu vá assistir essa reunião? Porque eu achei muito bonito esse slide, esse negócio que vocês passam aí. E nós começamos a ouvir. Eu achei interessante que ela disse assim para mim: basta, vamos comprar uma Bíblia. Eu ainda estava bebendo. Eu ainda estava maltratando o nosso lar. E a Bíblia, nós começamos a ler no 12º estudo que o pastor deu, ao lado do nosso barraco. Ela chegou para mim e disse assim: Bastos, eu não sei você, mas eu quero me batizar. Aí eu disse assim: bom, então eu vou batizar com você. E nós se batizamos naquele ano, em 1982. Naquele ano que nós nos batizamos, amigos, a minha primeira coisa a fazer, evangelizar a minha família que era espírita. E Deus me conduziu de uma forma tão grandiosa, que minha mãe se batizou com 85 anos de idade. Todos os meus irmãos, menos 2, todos os outros se batizaram, são oito irmãos. A mãe dela se batizou e fui eu que batizei ela. Mais de 10 pessoas hoje na família dela é batizada na igreja adventista. Então Deus nos abençoou de uma maneira tão poderosa. Nós nos casamos, evangelizamos a família, toda a família se batiza e depois Deus me dá a condição financeira de formar todos os meus filhos em faculdade. A nossa casa se tornou uma porta aberta para os jovens da igreja, onde já hoje, posso dizer para vocês com toda a convicção, já batizamos, eu e a Lúcia, pelo poder de Deus, mais de 1000 pessoas. E Ele me tirou das trevas, da escuridão, do sofrimento, para uma vida de alegria. Educou meus filhos, porque não fui eu, foi Ele que educou para mim. Então não tenho que pagar e sei que todo mundo será feliz se seguir e fizer o que eu fiz. Abraçar Jesus sem duvidar e sem demorar. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um encontro, mais um tema desta semana especial, a Semana Santa, Restaurados em Cristo. Eu espero que você esteja sendo abençoado, tanto quanto eu e a minha equipe aqui estamos sendo abençoados também. Cada dia um tema especial, cada dia um enfoque maravilhoso para fortalecer a nossa fé e a nossa caminhada cristã, não é mesmo? Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de um assunto bastante importante. Para você que está vendo esse tema pela primeira vez, não pegou os temas anteriores, deixa eu dizer para você, meu nome é Luiz Gonçalves, eu sou pastor da Igreja Adventista, trabalho na América do Sul, na área de evangelismo e, pela graça de Deus, também temos um programa na TV Novo Tempo, que é o Arena do Futuro. Ok? E o tema de hoje é A Verdade Importa. É, portanto, um tema extremamente atual e, ao mesmo tempo, polêmico, porque as pessoas têm visões diferentes, especialmente quando falam da verdade sendo relativa. Nós vamos hoje mostrar que a verdade não é relativa, a verdade é absoluta, especialmente quando nós falamos da verdade bíblica. Entendeu? Então agora nós vamos fazer uma oração primeiro e depois vamos abrir a Bíblia e vamos estudar o tema. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez e agora vamos estudar a Tua Palavra e pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, que o Senhor nos abençoe e que esse tema seja relevante para cada pessoa que está conectada agora. Em nome de Jesus,
Amém. Amém. Bom, a verdade importa. Importa mesmo? Com certeza. Com certeza, por isso estamos aqui. Bom, abra sua Bíblia no Evangelho de João, São João, no capítulo 18, a partir do verso 28. Diz assim o verso 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, bem de manhã. E eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e então lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Agora vamos para o verso 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu o dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? E tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não vejo nele crime algum. Uau! Uau! Que diálogo, que texto, que história rica, impressionante que nós temos aqui, não é mesmo? Esse encontro de Jesus com Pilatos, Pôncio Pilatos, foi realmente um encontro marcante. E você sabe que nesse dia, nesse momento do encontro, o Espírito Santo trabalhou no coração de Pilatos. Deus tocou o coração dele. Ele pôde olhar para Jesus e estar cara a cara, face a face com Jesus. E nesse diálogo, então, Jesus diz assim: o meu reino não é desse mundo. E Pilatos, então, diz assim: então você está dizendo que você é rei? Veja, levando para o lado político, para o lado humano, para o lado horizontal. E Jesus mostrando: não, meu reino não é daqui. Se fosse daqui, a minha equipe, os meus soldados, os meus seguidores acabariam com vocês e me tirariam daqui. O meu reino não é desse mundo. Meu reino é no reino de Deus. O meu reino é eterno. E Jesus então continua o diálogo com Pilatos, até que Jesus finaliza no verso 37, dizendo assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí então Pilatos pergunta: que é a verdade? Que pergunta, né? Bom, Jesus disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olhando para a Bíblia, dando uma analisada na Bíblia, nós encontramos cinco textos que são bem explícitos, bem categóricos, dizendo tal coisa é verdade, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Eu vou citar para você os 5. O primeiro texto que fala que alguma coisa é verdade é Jeremias 10, verso 10. Ali diz: Deus é a verdade. O segundo texto é João 14, verso 6, quando Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendeu? Mas tem um terceiro texto, que é 1 João 5, verso 6, quando a Bíblia diz categoricamente que o Espírito Santo é a verdade. Mas não para por aí. Existe um outro texto, um quarto texto, que está no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, onde diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Entendeu? E a quinta e última está no Salmo 119, verso 151, que diz: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Percebeu? São 5 citações, 5 textos. O primeiro, em Jeremias, Deus é verdade. O segundo, no Evangelho de João, Jesus é verdade. O terceiro, na primeira carta de João, o Espírito Santo é verdade. O quarto texto, em Evangelho de João, de novo, a Bíblia é a verdade. E por último, no Salmo, os 10 mandamentos são verdade. E foi Jesus mesmo quem disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade significa ser livre. Só que conhecer a verdade não é um assunto teórico apenas. É um assunto de relacionamento, de experiência, de convívio, de estar junto.
Por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você conhecer Deus, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo, conhecer a Bíblia e conhecer os 10 mandamentos, você será liberto. Não tem como não ser. Jesus mesmo foi claro, a verdade vos libertará. Entendeu? Mas quando você vai para Daniel 8, verso 12, a Bíblia alerta e diz assim, cuidado, porque o diabo vai levantar um movimento para jogar a verdade por terra. E o texto diz, Daniel 8, 12, lançou a verdade por terra, fez isto e prosperou. Então há um grande conflito em torno da verdade. Por um lado, Deus quer que você conheça para você ser livre. Por outro lado, o diabo não quer que você conheça e se você conhecer, que você não se firme nela, porque o diabo deseja jogar a verdade por terra. Entendeu? E nesse caso, do texto de hoje, você percebeu que Pôncio Pilatos esteve face a face com a verdade. Jesus é a verdade. E Jesus estava dizendo para ele, olha, meu reino não é desse mundo. E Jesus estava dando testemunho para ele, e apelando, e tocando o coração dele. E ele foi tocado, ele foi envolvido. Jesus falava olhando nos olhos de Pilatos. Eu imagino que Pilatos deve ter suado, deve ter transpirado, deve ter tremido, deve ter sentido as suas emoções falarem mais alto. Jesus estava diante dele. Você imagina o privilégio de Pilatos estar diante de Jesus, cara a cara, face a face com o Salvador, face a face com o Rei do Universo, face a face com a própria verdade. E Jesus foi claro quando disse assim, olha, todo aquele que ouve a minha voz, que ouve a minha palavra, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quem ouve a minha voz está na verdade, quem está comigo está na verdade. E Pilatos pergunta, que é a verdade? E ele não esperou Jesus explicar a ele a verdade, simplesmente perguntou, virou as costas, mudou o assunto e continuou sem saber a resposta da verdade. Interessante, né? Tão perto da verdade e ao mesmo tempo vivendo na mentira. Tão perto do céu e com um direcionamento para o inferno. Tão perto da bênção e vivendo na maldição. Tão perto do céu e perdendo o céu. Tão perto de Jesus e não aceitou Jesus. De frente com a verdade, mas não aceitou a verdade. Quantas pessoas estão diante de Jesus, têm a grande chance e não aceitam? Quantas pessoas estão na igreja e não se entregam? Quantas pessoas têm a Bíblia na mão, mas não estudam e não se aprofundam e não entendem e não se entregam e não se convertem? Entendeu ou não? Muitas pessoas têm a chance da salvação e deixam escapar. Muitas pessoas estão pertinho de Jesus, é só dizer sim, abrir o coração, cair de joelhos, reconhecer, mas o orgulho fala mais alto e a prepotência fala mais alto. Foi o caso de Pilatos. O seu orgulho, ele era o chefe, ele era o líder daquele povo. Então, como ele poderia se render aos pés de Jesus? Então veja que muitas vezes as pessoas têm a grande chance da vida delas e elas deixam escapar. Hoje, por exemplo, você está tendo a grande chance da sua vida aqui comigo, nessa reunião, nesse encontro, nesse programa. Será que você vai deixar escapar? Será que você vai desligar o seu computador ou a sua televisão? Vai desligar essa apresentação? Será que você vai até o final? Será que você vai cair de joelhos? Será que você vai reconhecer, vai aceitar, vai dar um passo de fé, vai tomar uma atitude, uma decisão definitiva? Quanto tempo você está procurando a verdade? Quantas vezes você já saiu por aí batendo em portas? Você já bateu em muitas portas? Você já tentou encontrar de várias maneiras e não deu certo? Você foi num lugar e ali se decepcionou, foi no outro, se decepcionou, foi no outro, se decepcionou. Veja, não é porque as pessoas falam de Jesus que elas são de Jesus. Não é porque as pessoas falam de Deus que elas são de Deus. Não é porque a pessoa tem a Bíblia na mão que ela conhece a Bíblia e vive a Bíblia. Não é porque a pessoa se batizou numa igreja A ou B que essa pessoa é uma pessoa convertida. Sabe, é importante conhecer a verdade. O título é A Verdade Importa. Sim, Senhor, a verdade importa. Você precisa conhecer a verdade na teoria e na prática. Você precisa conhecer a verdade de uma maneira diferente. Sabe de uma coisa? O diabo conheceu a verdade. Só que o diabo não se firmou na verdade, como diz João 8,44. Então, uma coisa é você conhecer a verdade, a outra coisa é você se firmar nela, andar nela, praticar esses princípios, ter um relacionamento com a verdade.
E você já sabe que a verdade são 5 colunas. Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito Santo é verdade, a Bíblia é verdade e os 10 mandamentos são verdade. Se você aceita Jesus, mas você não aceita Deus, está errado. Se você aceita Deus, mas não aceita Jesus, também está errado. Se você aceita Deus, Jesus, mas não aceita o Espírito Santo, está errado. Se você aceita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não aceita a Bíblia inteira, só aceita o Novo Testamento, também está errado. Se você aceita Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, mas não aceita os 10 mandamentos, está errado do mesmo jeito. Você entendeu ou não? E tem mais, se a pessoa aceita Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e dos 10 mandamentos aceita 9, está errado. Porque na Bíblia 10 menos 1 é igual a 0. Na Bíblia 10 menos 1 é igual a nada. Então Jesus falou para Pilatos, olha, quem ouve a minha voz anda na verdade, e quem está na verdade ouve a minha voz. E Pilatos perguntou, o que é a verdade? E foi embora. Eu quero convidar você a conhecer a verdade, mas não vá embora. Não vire as costas, não rejeite, não fuja. Seja uma pessoa de fé, mesmo que você não tenha aquela fé, pelo menos seja sincero, caia de joelhos e diga, pastor Luiz, ora por mim, eu preciso mudar de vida. Eu preciso andar na verdade. Faça isso. Estou falando para alguém que é membro de uma igreja. Estou falando para alguém que é evangélico, ou católico, ou espírita, ou de outro princípio religioso. Estou falando para alguém que tem a Bíblia na mão, tem estado numa igreja, é membro de uma igreja, mas você ainda não conhece a verdade na prática. Você precisa conhecer na prática. E eu quero convidar você hoje a chegar mais perto, abrir seu coração e de uma vez por todas romper as barreiras e dizer assim, quer saber de uma coisa? Eu quero saber o que é verdade. Eu quero saber o seguinte, na igreja que eu frequento, fala isso, isso, isso. Isso é verdade ou não é? Se não é, eu deixo para lá. Eu quero seguir a verdade. E se eu estou num lugar onde a verdade é incompleta, eu tenho que sair desse lugar e procurar a verdade completa. Hoje é o dia da sua decisão, meu amigo. Hoje é o dia de você levantar essa cabeça e fazer um pacto com Deus de seguir a verdade como ela é. Não caia no erro de Pilatos, não vire as costas para Jesus, não saia daqui sem antes tomar uma decisão. Abra o seu coração e diga, Jesus, me ajuda, eu quero a verdade completa. Porque aí sim vai se cumprir João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, tem coragem? Tem coragem de aceitar a verdade completa? Somente assim você vai ser restaurado em Cristo, porque a verdade liberta, restaura, cura, purifica, reconcilia. A verdade muda a vida do marido, da esposa, do filho, da filha, do casal, da família. Você vai ver, você vai ver. Escreva o que eu estou dizendo. A verdade vos libertará. E aqui, Jesus é a verdade. Como eu já te apresentei, como eu já mostrei para você. E aí? Agora eu quero saber, qual é a sua decisão? Qual é a sua atitude hoje? Você aceita? Você quer? Então diga, sim, pastor, eu aceito. Diga, eu aceito. Em voz alta, diga, eu aceito. Muito bem, meus parabéns. Deus te abençoe. E aí, minha irmã, entendeu o recado ou não? E aí, meu irmão, entendeu o chamado de Deus ou não? Você aceita toda a verdade? Se você aceita toda a verdade, você vai ser abençoado e abençoada. E agora que você aceitou a verdade, eu vou orar por você. Eu vou suplicar a Deus que derrame sobre você um poder especial do Espírito Santo, para que você conheça a verdade, ande na verdade e comece uma vida nova. Tá certo? E tem mais. Se você toma essa decisão, nós vamos batizar você. Você aceita o batismo? Você aceita seguir a verdade como ela é e nascer de novo? Muito bem. Meus parabéns. Deus seja louvado. Estou feliz porque você falou isso. Porque você tomou essa decisão. Então agora, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela verdade. Obrigado porque o Senhor é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade e os 10 mandamentos são verdade. Eu entrego em tuas mãos esta pessoa que ora comigo. Eu entrego em tuas mãos esta pessoa que tomou a decisão agora. Cuida dela, abençoe a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu chegar aqui mais perto de você para dizer isso aqui. Que semana abençoada e que sermão foi esse? Eu particularmente senti Deus falando comigo e preciso dizer que a minha oração é que você também tenha sentido o Espírito Santo falando aí contigo. Nós estamos terminando essa nossa noite
essa nossa quarta-feira, mas que você de fato seja agora uma pessoa diferente daquela que começou a assistir esse vídeo alguns minutos atrás. Que você de fato tenha ouvido a voz do Espírito Santo e que esse mesmo Deus que foi cravado na cruz tenha espaço para trabalhar e atuar no seu coração. Mas não esqueça, é claro, compartilhe essa bênção com seus amigos, envie o link desse vídeo para os seus amigos no WhatsApp, compartilhe com seus familiares, com seus vizinhos, não esqueça de curtir esse vídeo porque é muito importante para que esse vídeo também seja divulgado e outras pessoas possam entrar em contato com essa mensagem tão preciosa. Mas acima de tudo, o meu desafio, continue com o seu coração aberto para que o Espírito Santo te ensine a cada dia novas coisas. A nossa jornada nessa vida às vezes pode ser meio tortuosa e os caminhos podem parecer difíceis, mas eu posso te garantir uma coisa. Por mais que o caminho de Deus seja muito mais estreito e íngreme do que talvez aquele outro caminho, o caminho amplo, vale muito mais a pena continuarmos nesse caminho estreito, certos de que Deus está conosco e certos de que no final poderemos abraçar bem forte a esse Deus maravilhoso que tanto nos amou, que veio até esse mundo escuro, para dar a salvação para cada um de nós. Nós estamos terminando mais uma noite e eu espero que você de fato tenha ouvido a voz de Deus falando contigo em cada parte desse culto. Aproveite os próximos minutos para refletir um pouco mais sobre o grandioso amor de Deus. Aproveite os próximos minutos para continuar aquela conversa que nós iniciamos lá no comecinho sobre as impressões que o Espírito Santo tem causado e agora incluindo a parte de hoje. E eu espero vocês, cada um de vocês, amanhã às 8 horas, quinta-feira, para nós iniciarmos a última parte dessa nossa Semana Santa. Que você tenha uma abençoada noite de descanso, que você tenha uma boa quinta-feira de atividades, seja aí na sua casa ou externamente. E às 8 horas eu espero cada um de vocês amanhã, quinta-feira, para continuarmos a nossa Semana Santa. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe muito a sua família e eu espero cada um de vocês. Até a próxima.